Olá, meus irmãos e minhas irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. É muito bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para meditarmos a palavra de Deus. Nós estamos no mês missionário e essa palavra de hoje ela quer tocar profundamente nos nossos corações, reavivando a chama do ardor missionário e também convidando aquelas pessoas que ainda não se colocaram a serviço do Senhor, que ainda não encontraram meios para cumprir a sua missão. Então essa palavra de hoje ela quer renovar as nossas forças. Então nós vamos pedir o Espírito Santo de Deus para nos fazer companhia nesse momento. Peçamos ao Espírito Santo de Deus que Ele é o Consolador, Ele que é aquele que ilumina o nosso pensamento, o nosso coração, que Ele se faça presença no meio de nós, para que nós possamos abrir o nosso coração para receber todos os ensinamentos que o Senhor hoje vem trazer para a gente na sua palavra. Eu te convido a escolher aquele lugar mais tranquilo, aquele lugar onde você possa estar em sintonia com a palavra de Deus e assim ter esse encontro pessoal com Jesus. Só com esse silêncio, com essa retirada de todo o barulho, de todos os afazeres, é que nós vamos conseguir ter essa intimidade com Jesus. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Nós vamos meditar hoje o Evangelho do dia, que está em Lucas 10, versículos de 1 a 9. Lucas 10, de 1 a 9. Depois disso, designou o Senhor ainda 72 outros discípulos, e mandou-os de 2 a 2 adiante de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. Jesus disse-lhe: grande é a messe, mas os operários são poucos. Rogai ao Senhor da messe, para que mande operários para a sua messe. Ide, eis que vos envio como cordeiros entre lobos. Não leveis bolsa, nem mochila, nem calçado, e a ninguém saudeis pelo caminho. E em toda a casa que entrardes, dizei primeiro: a paz a esta casa. Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele a vossa paz. Mas se não houver, ela tornará a vós. Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles tiverem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei o que vos servi. Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: o reino de Deus está próximo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu te convido, meu irmão e minha irmã, a tomar novamente esse texto. Esse texto é para nós, cristãos, católicos, missionários. É um texto que vai nos levar e nos ensinar a cumprir a nossa missão. Aqui nesse texto a gente vê todo um manual de instruções, porque Jesus, ele é aquele que chama, ele é aquele que instrui e ele é aquele que envia os missionários para a missão. Mas o Senhor, ele não envia os missionários de qualquer jeito. Aqui nesse texto, Jesus ele vai dando várias instruções e ele vai já ensinando e preparando os discípulos para as dificuldades da caminhada. Meus irmãos e minhas irmãs, sabemos que a nossa missão não é fácil. Estamos caminhando a serviço do Senhor Jesus e encontraremos obstáculos, encontraremos desafios, encontraremos dificuldades, muitas vezes o desânimo, a vontade de desistir e muitas vezes também
As pessoas nem querem assumir uma missão por medo dos desafios, ou então pela dificuldade que elas acham que vão ter e já nem assume a missão. Todos nós que somos batizados, nós somos enviados para a missão. E missão essa de anunciar o Evangelho, de anunciar que o reino de Deus está próximo. Então, meus irmãos, aqui a gente começa esse texto. Jesus, que chamou outros 72, e ele envia-os de 2 a 2. E é muito importante esse sinal que Jesus dá e esse envolvimento que ele faz de enviá-los de 2 a 2. Eu acredito que a missão do Senhor Jesus e o objetivo dele em enviar os discípulos de 2 a 2 era para que um pudesse renovar as forças do outro. A palavra de Deus fala que é melhor ser 2 do que ser 1, porque quando cai, o outro estará ali para levantá-lo, e é assim. Sozinho é mais difícil caminhar, mas quando nós estamos com outra pessoa ao nosso lado, a pessoa tem o poder de nos animar na caminhada. Por isso Jesus envia de 2 a 2. Quando um desanima, o outro estará ali, firmando, renovando as forças e incentivando a caminhada do outro. E aqui Jesus ele já vai instruindo, já vai ensinando tudo aquilo que os discípulos eles iriam enfrentar. Ele fala que a messe é grande, que os trabalhadores são poucos e que nós a cada dia, assim como os discípulos também, devemos rezar para que o dono da messe envie operários para a messe do Senhor. Devemos pedir ao Senhor todos os dias que Ele envie mais operários, porque o trabalho é grande e poucos são aqueles com disposição, com coragem, com desprendimento para o serviço de anunciar o reino dos céus. O serviço de anunciar a palavra aos irmãos. Quantos irmãos que estão necessitando urgentemente da palavra do Senhor e não tem quem pregue, não tem quem anuncie, não tem quem leve a palavra. E essa é uma missão de cada um de nós. E sabíamos que a missão ia ser difícil, que a gente ia ter muito trabalho, mas que a cada dia, além de nós orarmos pela nossa missão, devemos também orarmos para que o Senhor ele envie esse ardor missionário em vários corações, para que as pessoas também assumam a sua missão. E aqui Jesus dá outras instruções também. Ele fala que ele vai enviar-nos como cordeiros no meio de lobos. Então teremos desafios, seremos perseguidos. Muitas vezes a impressão que dá que nós somos mais fracos, cordeiros que são presa fáceis para os lobos, mas não, o Senhor está conosco. E quando o Senhor ele envia os missionários também, os discípulos, ele envia naqueles lugares que ele deveria ir depois. Então os discípulos são aqueles que abrem o caminho para o Senhor. E aqui Jesus ele ensina outras instruções. Ele fala muito do desapego, da renúncia de bens, de coisas. Não devemos nos preocupar em levar coisas para as nossas necessidades pessoais, em guardar, em ficar preocupado como que vai ser na nossa missão, porque o próprio Senhor que nos chama, que nos envia, Ele mesmo nos sustenta. Então a gente vê missionários que largam famílias, que largam tudo para servir ao Senhor sem preocupar em levar nada. E é assim que deve ser a vida do cristão, desprendida daquilo da terra, das coisas da terra, e apegadas nas coisas do céu e confiando no Deus da providência, que providencia tudo o que a gente precisa. E aqui uma coisa também muito importante que nós devemos trazer sempre conosco. Todas as vezes que a gente for numa casa, a gente deve anunciar a paz, dizendo: a paz esteja nesta casa, a paz esteja neste lugar. Mas para que nós possamos levar a paz para os nossos irmãos e para os lugares onde nós fomos enviados, é preciso que a gente também procure absorver essa paz no nosso coração. Precisamos ser promotores da paz e essa paz deve habitar em nós, porque ninguém dá o que não tem. Então devemos pedir ao Senhor Jesus que Ele também nos dê a paz para que nós possamos levar a paz para onde quer que a gente vá. Onde quer que a nossa palavra for anunciada, onde quer que a gente for pregar o Evangelho do Senhor, que nós podemos levar a paz para aquelas pessoas que precisam. E a palavra é clara quando fala que muitos lugares as pessoas não vão ser
é aquelas pessoas que vão aceitar aquela paz, não vão aceitar aquele anúncio da palavra, não vão querer nem a nossa presença. Mas mesmo assim a gente anuncia a paz. E se aquele lugar não for um lugar que possa reter aquela paz retorna para a gente. Porque o Senhor, Ele está conosco e Ele fortalece as nossas forças. Então vamos pedir a Jesus nesse momento e vamos apresentar a Ele as nossas maiores dificuldades em cumprir a nossa missão. Os nossos maiores desafios, nossos medos. Apresente ao Senhor Jesus mediante essa palavra. O que te impede de cumprir a sua missão? Qual o medo que nós ainda temos de assumir um projeto, de assumir uma missão, de assumir um serviço, uma pastoral? Peçamos ao Senhor Jesus que venha em nosso encontro, tirando todo o medo, toda a fadiga, todo o cansaço, tudo aquilo que nos impede de sermos aqueles discípulos que o Senhor também envia hoje. A palavra de Deus, ela é atual. Assim como o Senhor enviava os discípulos lá de 2 a 2, hoje também Ele continua nos enviando. Ele continua precisando que nós abrimos o caminho para Ele, para que a palavra dEle possa chegar, para que aquela paz que venha dEle possa também chegar naqueles lugares onde precisa tanto de paz. Peçamos ao Senhor Jesus que esse ardor missionário, que esse desejo de evangelizar, de cumprir a nossa missão, possa suscitar em nós e também nos outros que estão mais frios na fé, verdadeiros missionários, aqueles que não têm medo das dificuldades do caminho, aqueles que não têm medo dos desafios e aqueles que confiam na providência do Senhor. Sim, podemos largar tudo e cumprir a nossa missão, porque o Senhor, Ele há de nos restituir de todas as coisas. O Senhor há de estar conosco. O Senhor há de nos sustentar na caminhada. Peçamos ao Senhor que Ele venha em nosso encontro trazendo paz e força na nossa caminhada. Entregue ao Senhor Jesus seu coração, pedindo que Ele venha ao seu encontro e que esse ardor missionário, essa vontade de cumprir a nossa missão, seja para nós um incentivo para nós abandonarmos tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos impede e seguirmos ao Senhor de todo o coração. O Senhor continua nos chamando e o Senhor chama ainda hoje cada um de nós que estamos aqui meditando a sua palavra. Essa palavra é atual, ela é para nós, é para hoje. Não deixemos, meus irmãos, que o desânimo e que a tibieza e que a frieza impeça-nos de cumprir a nossa missão. Que essa palavra possa nos motivar e possa nos abençoar a cada dia, que possamos ser missionários verdadeiros, como cordeiros no meio dos lobos, mas sem medo, porque o Senhor, Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bom, meus irmãos, estarmos na presença do Senhor, meditando a sua palavra. Que essa palavra possa nos motivar, nos alegrar, para que possamos cumprir a nossa missão. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.